Olá, gente, sou a Grazi Gadia, eu sou publicitária, professora de artes e artista plástica. Também sou formada em RBT aqui nos Estados Unidos, eu fiz o curso de 40 horas e criei um curso online que é o Arts and Hearts, na qual eu tenho uma monitora que trabalha comigo sempre, que é uma autista, que é a Jessie Blue. As mães precisam ouvir. E daí eu estava lendo o seu texto que você fala de como a gente é um brotinho, de como a gente, como a gente vai, às vezes não é exatamente a plantação é esperada, mas que a mãe dedique, que a mãe aprende a dedicar completamente. E eu achei isso tão lindo que você escreveu, e eu fiquei pensando, meu Deus, como que as pessoas não conhecem, muita gente tem que conhecer esse livro da Juni. Eu quero que você tire uma foto dele para eu compartilhar, porque eu achei ele a coisa mais linda. Jessie, e eu, como autista, eu acho que é uma das leituras de mães, assim. Eu não li todos os livros ainda de mães, mas eu acho que ele é uma coisa tão encantadora. Ah, muito obrigada, vindo de você, que é uma grande artista, para mim. Saiu de ti, e saiu de você. Você é uma mãe que colocou tudo que precisava. Eu acho que você tem que escrever mais. Que fofa. Viciante. Você viu, a propósito, que eu abri um canal no Instagram chamado Traduzindo Autismos? Sim, eu vou inclusive seguir você agora, hein? Eu acredito que você já esteja seguindo. Então, eu acho que a gente já entendeu sobre a importância de uma anamnese. Em qualquer circunstância, em qualquer atividade ou terapia que tu vai fazer com um indivíduo que esteja dentro do espectro do autismo, tu precisa ter essa anamnese. E a importância que tem de entender qual o programa de tratamento dele é fundamental, porque nós temos que correr juntos, nós temos que, inclusive, muitas vezes, ter a licença para conversar com os terapeutas, né? Para entender qual é o momento dessa criança, o que ela está precisando de ajuda em alguns objetivos, porque a gente pode entrar ali de forma muito natural, né? Então, uma das perguntas, assim, muito importante que a gente faz é quais são as experiências que ele já teve nessa área mais de lazer? Se ele dança, se ela dança, se toca algum instrumento, se já tocou algum instrumento, se já fez alguma coisa de artes também. E o muito importante é saber bem a habilidade. Às vezes a mãe vai te dizer, ou o pai, não tem nenhuma habilidade. O que eu quero é que ele comece, que ele consiga desenvolver alguma coisa com isso, né? Tu vai entender muitas vezes, assim, que a arte, ela, de forma natural, ela te ajuda. Eu tive um aluno que a mãe me disse, Grazi, ele não se expõe, ele não desenha na aula, ele não participa da aula de artes, então, claro que a nota dele era baixa, né? Por quê? Porque ele tinha vergonha, ele era extremamente perfeccionista, né? E para mim foi um desafio, né? Isso foi durante a pandemia, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? E uma das coisas muito bacanas que aconteceu foi que na entrevista eu descobri que ele jogava tênis. O pai dele é tenista, o pai dele tem uma academia, a mãe joga tênis, eu sei que o tênis faz parte da vida dele e ele é bem competitivo, né? E ele joga tênis. Gente, cheguei, eu jogo tênis também, né? Eu tinha jogado tênis aquela manhã e eu peguei e não troquei de roupa. Eu vim para a aula vestida de tênis, com a minha raquete, né? De chapéu do Nadal, que eu sabia que ele era um dos preferidos dele, né? E aí foi muito bacana, porque chegou eu e a Jessie lá. Oi, tudo bem? Toda aquela parte de cumprimento, um diz o que é, ele disse quem ele era, a Jessie disse quem ela era, porque isso faz parte também da aula. Eu falei, e aí começamos a conversar, né? E eu comecei a perguntar, eu também sabia que ele gostava de viajar, e ele começou a falar das viagens dele, que ele ia muito a museus, com a mãe e com o pai, né? E aí ele chegou e disse, Grazi, tu tá com o boné do Nadal? Eu disse, sim, eu estou com o boné do Nadal, porque eu jogo tênis. Eu também jogo, não sei o que, tarana. No fim, o que a gente fez? A gente estava falando, a gente engajou, foi muito bacana, porque nós conseguimos engajar com ele no assunto do tênis, das viagens, e o que mais chamou a atenção ali foi que ele era apaixonado pelo aquele artista do bigode grande, esqueci o nome dele, ele foi no museu do Salvador Dalí, né, que tem aquele bigode. E aí eu disse, bom, quem sabe a gente desenha um bigode do Davi. Ele, pois é, eu não gosto muito de desenhar, ele falou, enquanto eles conversavam, eu fiz um bigode do Davi Dalí bem grande, eu recortei, e quando, de repente, de surpresa, apareci
com o bigode do Salvador Dalí, aqui. Quando eles viram aquilo, os dois, eles amaram. Eu disse, quem sabe vocês desenham um bigode e vamos colar esse bigode junto e vamos brincar, né? E deu super certo. Ele fez um bigode totalmente... foi muito bacana, depois eu vou trazer para vocês o exemplo. Então, todo esse tipo de pergunta que compõe a vida, o portfólio de vida dessa criança e dessa família, é muito importante a gente perguntar. Como eu falei, a gente precisa entender quais são os principais objetivos que aquele pai, que aquela mãe, que aquela terapeuta tem com a aula de arte, e não formamos Picassos aqui. Pode acontecer. É uma consequência se a criança tiver um dom, ou o adulto tiver um dom, mas o mais importante aqui é desenvolver habilidades, não só na arte, mas como também na vida, na sua vida diária. E aí, a gente também pergunta, né? O que você quer melhorar, se é a atenção, se é essa maneira de esperar, se é quanto tempo tu tá na espera, se é a agressividade, se é a flexibilidade, e assim a gente vai anotando tudo isso e vai fazendo o nosso escopo para preparar a nossa primeira aula com esse indivíduo, porque essa primeira aula é fundamental. Esse é o exemplo que eu trago para vocês da primeira aula do Pedro, que era um desafio para mim, né? Porque eu tinha um medo de não conseguir no primeiro dia o objetivo de fazer ele engajar e desenhar. Ele não só desenhou, como ele recortou e ele se engajou e adorou a aula e quis voltar durante toda a pandemia. E foi muito bacana essa experiência com o Pedro. Hoje o Pedro está nos Estados Unidos jogando tênis, é um dos melhores da academia e estudando aqui, independente, sem os pais. Incrível a evolução desse menino. Ele ganhou até prêmio na escola desenhando. Então, é só para contar para vocês como tudo é uma questão de a gente entender o contexto desse indivíduo e para poder ajudar ele a se desenvolver. Não é ser um Picasso, mas desenvolver as habilidades sociais e dar mais segurança e autoestima. Isso é muito importante.